Meus queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus seja com você, com a sua casa, com a sua vida. Um prazer enorme estar aqui com você mais uma vez, neste domingo abençoado por Deus, que nós marcamos este encontro com Ele, não só com você, mas principalmente com Deus. Então, Leandro, Stephanie, Pastor Nilmar e Vânia, e tantas outras pessoas que já estão ligadas conosco. Rita Alves, meu grande abraço para você, minha querida, o Senhor te abençoe. E os demais irmãos, bom, aqueles que chegarem vão se apresentando, vão dando um bom dia, paz do Senhor, para a gente ir vendo. Lula, meu irmão, meu querido, como é que você está, meu irmão? Esse é o nosso grande evangelista também. Eu quero aproveitar este encontro, esta divulgação, esta audiência, para enviar o nosso abraço carinhoso para todos os meus irmãos e irmãs que estão em Portugal, que estão na Suíça, que estão no Japão e que estão também nos Estados Unidos e também em outras capitais do Brasil, né? Que nos acompanham todo domingo e tem sido muito abençoado. Para Deus não há distância, você pode estar em qualquer lugar, a mão de Deus é capaz de te alcançar, tá certo? Para os meus amigos de outras denominações que também nos acompanham, o meu carinhoso abraço para você. Enfim, e a todos aqueles que têm enviado aqui palavras carinhosas de encorajamento, eu quero agradecer de coração. Me sinto feliz e encorajado para trazer para você sempre uma nova palavra, uma palavra nova da parte de Deus para você, tá bom? Então eu quero convidar você agora para orar. Nós vamos entrar na presença de Deus em oração, não é, Senhor? Ó grande e poderoso Deus, amoroso e bondoso Pai, entramos em Tua presença pelo único caminho que nos leva a Ti, Jesus Cristo. Meu Deus, abra os nossos olhos para que possamos enxergar na Tua palavra a revelação ao nosso coração. Tua palavra nos diz que se o Teu povo, que se chama pelo Teu nome, se humilhar perante Ti, o Senhor nos ouvirá. Nós temos consciência, meu Pai, nós temos consciência que sem Ti nada podemos fazer. Meu Pai, nós dependemos do Senhor. O Senhor é tudo em nós, e nós nada somos sem Ti. As filosofias e as mensagens motivacionais, elas dizem ao homem que ele pode tudo o que desejar, mas a força está em Ti, meu Deus. Outorga a toda a família Candelária a Tua unção e a Tua graça, e que haja crescimento espiritual, que haja fortalecimento da fé. Em nome de Jesus, nós te oramos e te agradecemos. Amém, amém e graças a Deus. Na última semana nós tratamos sobre a conversão de Saulo, a sua chegada a Antioquia, onde ali, juntamente com Barnabé, eles passaram um ano inteirinho ensinando a palavra de Deus aos novos convertidos. Antioquia, que se tornou cidade de grande importância para o trabalho de Paulo, é lá de onde eles partirão para a primeira viagem missionária. E foi exatamente dali que acontece este primeiro envio do Espírito Santo a estes homens que foram selecionados para realizar a obra de expansão do Evangelho no mundo antigo. E é sobre isso que nós vamos estudar nesta manhã. Eu quero que você, junto comigo, mergulhe um pouquinho na história, e nós vamos ler alguns textos que nos remeterão àqueles acontecimentos daquela linda, importante e profícua viagem que Paulo fez com seus companheiros para pregar a palavra de Deus. Olha, irmãos,
aconteceram coisas fantásticas. Deus se revelou e se manifestou de forma poderosa. Mas, antes de entrarmos na aula diretamente, eu quero convidar você para cantar comigo um louvor lindo, abençoado, do grupo Trazendo a Arca. Este hino é um louvor que você conhece, que já deve ter cantado algumas vezes também. Se não cantou, ouviu, mas é lindo, ele fala, tem uma mensagem poderosa. Eu quero que você, junto comigo, cante esse hino, tá bom? Neuza, seja bem-vinda, minha amada. Um grande abraço para você também. Se o sol se põe, a noite chega, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Ouço o mar me submergir a tua mão, me traz a tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, Lindo, que declaração. minha canção. Ademilde, minha amada, seja bem-vinda, querida. Receba meu abraço. Por isso que eu digo as minhas mãos a ti, Senhor. Bom, meus irmãos, mas agora nós vamos estudar, tá bom? Então fica aí ligado agora, abre tua mente, o teu coração, Deus vai falar com você. Muito bem, olha só. Lindo louvor, né, Renata? Muito bem. Olha, queridos, vamos lá. Primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. Esse é o tema do quarto episódio dessa série especial chamada Paulo de Tarso. Então vamos lá. A maioria dos cristãos lá em Antioquia, eles eram gentios, ou seja, eles não conheciam as Escrituras. Eles não conheciam o Antigo Testamento, não é? Porque era a única escritura que existia na época. E ali surge uma igreja vibrante, mas tão vibrante que mesmo antes, olha só que coisa linda, mesmo antes do concílio de Jerusalém acontecer, Paulo e Barnabé, eles levam uma oferta dessa igreja recente, pequena em tempo, mas não em tamanho, porque já existia muitos membros daquela cidade e de outras cidades circunvizinhas que estavam ali, mas uma igreja que estava iniciando, mas já tinha no coração a certeza da sua obediência em todos os aspectos do reino de Deus. Então, o apóstolo Paulo e Barnabé, eles levam uma oferta para Jerusalém. Agora, eles levam essa oferta para Jerusalém por quê? Irmão Isaías, porque Paulo e Barnabé levariam uma oferta de uma igreja recém-formada, de uma igreja pouco tempo de vida, relativamente pequena em relação a Jerusalém, que era a igreja maior, onde se estabeleceu a primeira casa de oração, primeira igreja. Por que então? Eu vou dizer para você que algo surpreendente acontecia lá em Antioquia, nessa igreja. Irmãos, essa oferta foi motivada por uma profecia, e esta profecia falava sobre uma grande fome que viria sobre a terra naqueles dias. E aí eles decidiram que precisavam ajudar os irmãos de Jerusalém.
E então levantaram a oferta e pediram a Paulo e Barnabé que levasse para a igreja de lá, onde tinha muito mais pessoas necessitadas de ajuda e iam precisar, não é? Agora, me acompanhe no texto de Atos capítulo 11, do versículo 27 ao 30. Me acompanhe, se você puder, acompanhe aí, se não, me escuta e apenas toma nota, depois você vai e lê na sua Bíblia. E naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia. Deixa eu explicar para você, meu irmão. A igreja de Antioquia, ela estava sendo visitada de forma tão poderosa pelo Espírito Santo, que os irmãos da igreja de Jerusalém, eles eram levados a ir ver o que estava acontecendo em Antioquia. E como disse semana passada, você sabe que foi lá aonde os irmãos pela primeira vez foram chamados de cristãos, porque a vida deles manifestava o amor de Deus pelas pessoas, no socorro às necessidades, na pregação exortativa da palavra de Deus, na mensagem pura do Evangelho, na pregação expositiva da palavra de Deus pelo poder do Espírito Santo, na visitação às comunidades e o auxílio delas. Será que a gente vê alguma semelhança com Candelária? Hein, irmãos? Pregação da palavra, pregação expositiva, palavra pura, doutrina verdadeira e limpa, auxílio aos necessitados, aos aflitos, aos perdidos, aqueles que têm buscado ajuda aqui, têm saído alimentado, satisfeito, têm saído cheios de Deus, hein? Eu fico vibrando com isso. Aquela igreja era vibrante e eu fico vibrando, esperando que você, junto comigo e com toda a liderança dessa igreja, onde você faz parte, você vibre com a operação do Espírito Santo nessa localidade, aqui em Candeias e em adjacentes. É lindo isso, irmão, ver o Espírito de Deus levando jovens a se encontrarem, a se prepararem, a irem às ruas, pregar o Evangelho. Por quê? Porque tem paixão pelas almas. Paixão pelas almas. Ah, que coisa linda. Ivanice, seja bem-vinda, minha amada. Um grande abraço para você. Então, naqueles dias, desceram profetas de Jerusalém para Antioquia. E levantando-se um deles, por nome de Ágabo, dava a entender pelo Espírito de Deus que haveria uma grande fome em todo o mundo. E isso aconteceu no tempo do imperador Cláudio César. Agora, desculpe aqui a interrupção da leitura, eu vou continuar lendo, mas desculpe a interrupção, deixa eu dar um dado, uma informação importante para você. Veja só, isto que eu estou falando para você, esta profecia de Ágabo, lá em Antioquia, sobre uma grande fome sobre a terra, ela está registrada na palavra de Deus, nas histórias da igreja, na história da igreja, no livro de Atos, ou seja, Atos dos Apóstolos, o que eles praticaram naquela época. Então, Atos capítulo 11, versículo 27 a 30. Agora, a história, a nossa história secular, a história do mundo, a história geral que eu e você estudou na escola, comprova essa grande fome durante o reinado de Cláudio. Então você percebe aqui um link perfeito da verdade, ou seja, o que está escrito na palavra de Deus, a própria história, a própria ciência, o estudo da sociologia, tudo isso comprova o que a palavra de Deus está dizendo, não é? Então não é apenas uma informação religiosa,
um descrito religioso. Não, é um fato. Aconteceu. Naquele tempo houve uma grande fome no império do reinado de Cláudio, em todo o mundo. E isso foi uma profecia dada pelo profeta Ágabo, que era de Jerusalém e foi para Antioquia. E lá Deus tomou ele e ele profetizou para toda a terra. Não é? E continuando o texto diz assim: e os discípulos determinaram mandar cada um conforme o que pudesse socorro aos irmãos que habitavam em toda a Judéia. O que eles com efeito fizeram, enviando aos anciãos por meio de Barnabé e Saulo. Ou seja, quando a profecia foi dada, quando a palavra foi dita, eles creram, receberam, entenderam que de fato ia acontecer, porque aquilo que Deus falou vai se cumprir. Eles então determinaram entre si enviar, cada um conforme as suas posses, como diz a palavra de Deus, ou seja, cada um contribua conforme haja proposto no seu coração, não com tristeza, mas com alegria. Não há constrangimento de contribuir, pelo contrário, há alegria. Ontem à noite, irmão Isaías, estava lá no Candelária Kids, e um dos pais dos adolescentes que vieram buscá-los, e olha, irmãos, eu quero fazer um parênteses aqui. O encontro desses adolescentes tem sido uma visitação poderosa de Deus todo sábado à tarde. Tem sido extraordinário. Jovens lindos, apaixonados por ouvir e aprender a palavra de Deus. Isso não é à toa. O Espírito de Deus tem movido pessoas, tem movido famílias, tem movido os próprios jovens em torno dessa necessidade de se santificar. E olha, aí ontem à tarde eu estava lá, e um pai veio buscar a sua filha, né? E ele, quando me viu, disse: irmão Isaías, por favor, o senhor tem um minuto? Eu digo: claro. E nós conversamos. Ele disse: Deus tem me abençoado em muitas áreas, mas Ele tem me abençoado particularmente numa área que é a área econômica, a área financeira, e eu quero ajudar a obra de Deus. Eu me sinto compelido a contribuir com a casa de Deus um pouco mais. Eu quero contribuir com o trabalho social da igreja, e eu quero trazer a minha oferta para que a igreja destine para aquilo que tem sido planejado, aquilo que tem sido orientado por Deus. Eu quero contribuir. Ele saiu de lá tão animado, porque eu disse como ele poderia fazer, os alimentos que ele poderia contribuir, a pessoa dele, a sua força de trabalho, e também com os seus recursos. Ele saiu de lá: irmão, quando eu chegar em casa à noite, vou fazer um pix para a igreja. Irmãos, aí você está falando isso por quê? Estou falando isso, irmãos, porque é o tema aqui. Então, não é nenhum constrangimento a gente falar de que a obra de Deus precisa da nossa ajuda, do nosso apoio, do nosso reconhecimento financeiro também, para que a gente possa realizar as coisas da obra de Deus, do reino de Deus. Você é cristão e sabe disso. Precisamos de recursos para realizar a obra de Deus, e Deus tem movido corações de pessoas para nos ajudar. Que lindo isso. Eu fico vibrando de alegria, motivado, quando eu vejo isso nascer espontaneamente. Não há nenhum constrangimento, pelo contrário, aqui todos são livres, mas livres
porque a palavra de Deus os libertou e eles sabem o que tem que fazer, como tem que contribuir, não é? O nosso Candelária Kids está ficando um brinco, para que em outubro, quando as crianças voltem, né, e o governo libere aí esses encontros, elas possam voltar a encontrar aquele ambiente, aquela igreja deles ali linda, limpa, bonita e com segurança, porque tem sido feito um trabalho maravilhoso lá. Foi só um parênteses aqui, mas olha só, a igreja de Antioquia, ela enviou ajuda através dos anciãos, para os anciãos, pelas mãos de Barnabé e Saulo. Chegando, irmãos, em Jerusalém, então, Saulo aproveita a oportunidade e apresenta o seu evangelho. Por que Paulo apresentou o seu evangelho? Será que ele tinha um evangelho diferente do evangelho dos apóstolos, Pedro, Tiago e todos os outros? Não. Mas por que ele fez isso? Sabe por quê? Por uma razão muito simples. O apóstolo Paulo apresentou o seu evangelho para os apóstolos porque Paulo, ele não aprendeu o evangelho junto com os apóstolos. Ele não aprendeu. Como foi, irmã, que Paulo aprendeu o evangelho que ele sabe, que ele pregava? Como foi? Paulo aprendeu o evangelho dele através de revelação direta do Senhor Jesus, usando toda a bagagem de recursos de conhecimento que ele tinha. Deus revelou a verdade do evangelho, os segredos e mistérios dessa nova aliança a ele, e ele juntou com todo o conhecimento que ele já tinha do Antigo Testamento, e os olhos dele se abriram e a sua mente se expandiu, e Paulo pregava o evangelho puro de Jesus Cristo. Então ele apresentou. Por quê? Porque ele queria ter certeza de que os apóstolos iriam confirmar a sua pregação, né? Porque você imagine uma pessoa que se converte em um lugar sozinho, distante, e ele fica sozinho lá, naquele lugar, orientado por uma pessoa ou não, e aí essa pessoa passa a pregar o evangelho, e depois ela vem para a igreja. Quando chega na igreja, então que ela apresenta o conhecimento dela, os líderes vão analisar, vão ver se aquele conhecimento bate, estão de acordo com a doutrina da palavra de Deus, né? Porque ele não foi ensinado na igreja, ele foi ensinado diretamente, não é, pelo Espírito Santo. E Paulo apresentou então, e você lembra, ele teve uma revelação direta de Jesus Cristo. Você lembra disso? Você que conhece a palavra, você sabe. Ele ao se encontrar com Jesus no caminho de Damasco, ele se converteu. Passou 3 anos e ele voltou para Jerusalém. Depois ele foi enviado para Tarso. E agora ele está com Barnabé em Antioquia. Me acompanhe nessa leitura que eu separei aqui para você compreender esse momento da vida do apóstolo. Vamos lá. Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2, os versículos 1 e 2. Eu vou ler aqui para você. Gálatas capítulo 2, 1 e 2. Ele diz assim, olha só: depois, passados 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito. E subi por uma revelação, e lhe expus o evangelho que prego entre os gentios, e particularmente aos que estavam em estima, para que de maneira alguma, olha só, não corresse ou não tivesse corrido em vão. Ou seja, Paulo põe o seu evangelho à prova, o seu conhecimento à prova diante dos apóstolos. Por quê? Porque os apóstolos, eles andaram com Jesus, mano a mano, aprenderam diretamente com o Senhor andava assim com eles, e Paulo não, mas Paulo teve revelação, e agora Paulo volta e expõe o evangelho, o seu conhecimento a todos os apóstolos, para que eles ouvindo pudessem dizer, de fato,
esse conhecimento é correto, é isso mesmo, Paulo. Então o propósito de Paulo era apresentar o seu evangelho, e ele entende que ele precisa receber essa confirmação dos apóstolos de Jerusalém, porque ele ia trabalhar em comum acordo, em unidade com os apóstolos, Paulo num canto e os apóstolos em outro, não é? Então ele recebeu essa confirmação. Os apóstolos, ouvindo Paulo, disseram: de fato, Paulo, é verdade, aquilo que você ensina é também aquilo que nós temos ensinado aqui na Judéia, em Jerusalém e em toda a Judéia. Então foi confirmado, né? Nós acreditamos que foi nessa época que Paulo teve aquela experiência fantástica e única com respeito à sua visita ao céu. Visita ao céu, irmãos, aí? Sim. Paulo foi ao céu. Antes de morrer, ele foi ao céu. E você sabe, nós podemos provar isso através da palavra de Deus. Me acompanhe nessa leitura. Aqui em segunda carta dele aos Coríntios, no capítulo 12, os versículos 2 a 4. Segundo aos Coríntios, capítulo 12, versículos 2 a 4. Eu vou ler para você, me acompanha aí. Se não puder, só anota, depois você lê. Diz o seguinte: conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo, não sei, se fora do corpo, também não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, Deus o sabe, ele foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito revelar. Olha, queridos, ele não só ele faz essa visita ao céu, mas nós temos outro elemento muito importante, é que Pedro faz uma visita lá em Antioquia, e tudo isso antes dessa primeira viagem missionária de Paulo. E ele lá, junto com Paulo, acontece algo importantíssimo também, até um pouco, vamos dizer assim, duro, entre Paulo e Pedro, mas que foi registrado. O Espírito Santo achou importante registrar esse confronto. Houve um confronto entre eles, e nesse confronto o Espírito Santo trouxe luz a um tema, a um assunto que já estava sendo discorrido há algum tempo, mas que era necessário esclarecer ali. E como é que se esclarece as coisas no reino de Deus? Confrontando. É assim mesmo, é confrontando. Desde o princípio é assim, entendeu? Não é às escondidas, não é por trás, não, é confrontando. Vem cá, olho no olho, face a face. Vamos ver o que aconteceu? Vou falar isso aqui para você. Vai se ligando aí, Deus está falando aí com muita gente. Olha só, por que esta visita e esta confrontação são tão importantes? Vou mostrar para você. Porque, irmãos, isto desperta aquilo que nós vamos chamar de conflito judaizante. O texto que eu vou ler para você está lá em Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2, dos versículos 11 ao 14. E chegando Pedro a Antioquia, dizendo Paulo, e quando Pedro chegou a Antioquia, lhe resisti na face, porque era repreensível. Entenda uma coisa, que a repreensão, quando vem do altar, quando vem de Deus, ela tem que ser aceita. Ela não tem que ser, ninguém pode agir de forma dissimulada. Tem que abrir o coração e aceitar, porque quando não se aceita a repreensão do altar, a repreensão da parte de Deus,
pelos seus eleitos, pelos seus obreiros, você tende a não aprender a lição e incorrer neste erro futuramente. E aí você se torna resistente ao Espírito Santo. Olha só. E chegando Pedro a Antioquia, disse Paulo: eu lhe resisti na face, porque era repreensível. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Ou seja, Pedro estava sentado com os gentios comendo. Quando de repente chegaram alguns apóstolos e discípulos da parte de Tiago, irmão de Jesus. Aí eles chegaram também a Antioquia. Mas depois que chegaram, Pedro se retira e se aparta dos gentios, temendo, ou seja, preocupado com os que eram da circuncisão. Ou seja, preocupado com o quê? Preocupado, o que é que vão falar de mim? Não é? Eu estou aqui sentado com os gentios, comendo com eles. E aqueles apóstolos mais severos, o que é que eles vão falar de Pedro, né? O que é que eles vão falar de mim? Aí Pedro se levanta, deixa lá os gentios de Antioquia, os irmãos de Antioquia sentados, e sai de fininho por ali e tal, para que os apóstolos que chegaram da parte de Tiago não olhassem e repreendessem ele. Não, ele se levantou logo e saiu. Paulo percebeu, pelo Espírito de Deus, percebeu esta intenção do apóstolo Pedro, que não é correto. Nós temos que ser transparentes e verdadeiros diante de todos. Não tem disse-me-disse, nem fazer de conta, não. Não é por trás, não, é na frente. Se eu tenho que fazer, eu faço, porque eu tenho consciência daquilo que estou fazendo, que agrada a Deus. Agora, se não agrada, aí é outra coisa. Então, olha só. E os outros judeus também dissimulavam com ele. Ou seja, os outros judeus que estavam sentados com Pedro, quando viram ele se levantar e sair, começaram também, cada um sair, e deixaram os irmãos de Antioquia, lá da igreja, sentados, sozinhos, não é? Agora, por quê? Isso tem uma razão, vamos lá. Porque, e os outros, como eu disse, está escrito, os outros judeus, versículo 12, também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Mas quando vi que não andavam bem e direitamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeu, vives como os gentios e não como os judeus, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Na cara, né, irmão? Com Paulo, Pedro também era durão, mas Paulo também não alisava, não. Então é o seguinte: se tem irmãos na igreja que precisam ser repreendidos, vão ser repreendidos. Mas não gosto, não quero, então, meu irmão, pega o beco. Aqui na igreja, na casa de Deus, nós temos que seguir a disciplina do Senhor e da sua casa. Aqueles que não se submetem ou não aceitam, porque eu acho isso, eu acho aquilo, esqueça, porque aqui é teologia, não é axiologia. Aqui ninguém acha nada, aqui nós fomos achados, o Senhor nos achou. Então aquele que quer achar muita coisa, infelizmente, não vai permanecer no redil, vai sair. Por quê? Não, porque eu acho, né? Eu acho que não é certo, eu acho. Esqueça esse acho. Enquanto você estiver achando, você está procurando coisas. Para de procurar, para de querer achar. Escuta a voz da palavra de Deus e a voz dos líderes de Deus. A palavra de Deus é uma só. E nessa questão de repreensão, de falha, de erro, falha de personalidade, de caráter, ou uma fraqueza, não tem problema nenhum. Nós estamos aqui para aprender uns com os outros e ser corrigido.
Você está entendendo? Nós estamos aqui para aprender uns com os outros. O apóstolo Pedro, a quem o Senhor recomendou guardar a sua palavra e tomar conta da igreja, dos apóstolos, dos discípulos, ele foi resistido na cara pelo apóstolo Paulo, porque tomou uma atitude que não era condizente com a verdade do evangelho. Ora, se o apóstolo Pedro foi repreendido por Paulo, será que você é melhor do que Pedro? Será que você se julga melhor do que Paulo? Que não possa ser repreendido pelo seu líder ou por alguém que esteja observando um comportamento que não esteja de acordo com a verdade, nem com a doutrina, nem com a sua igreja? Eu não aceito. Tudo bem, você não aceita, então não tem problema, o amor é o mesmo. Vai procurar algum lugar que você nunca seja repreendido, porque, irmãos, a repreensão é de Deus. Se nós não somos repreendidos, não pense que repreensão é para criança, não. Criança é ensinamento. A gente está repreendendo, ensinando a criança, e a gente fica adulto, fica velho, mas a gente precisa continuar aprendendo. Olha o apóstolo Pedro, foi repreendido. Por quê? Não, porque estava junto ali com os judeus, com os gentios. Olha só, estava junto com os gentios, enquanto todos estavam lá. Quando chegou a comitiva de Jerusalém, Pedro olhou e disse: opa, não é bom estar por aqui não, que eu acho que não vão gostar, vão falar. Ora, que é isso? Você tem que ser verdadeiro na presença e na ausência. Você tem que ser honesto consigo mesmo, porque é isso que Deus ama, que Deus honra você em todo lugar, quando você é transparente, é verdadeiro e honesto, na presença e na ausência, seja lá de quem for, da igreja, do pastor, da sua família, da sua esposa, do seu amigo, do seu filho. É isso que tem que ser. Você está entendendo, irmão? Agora, tem crente que não aceita, não quer ser chamado a atenção, quer observar e dizer o que é que está errado. Tem crente que quer olhar para a igreja e dizer: a igreja devia fazer assim, o pastor devia agir assim, a liderança devia fazer isso. Não tem nada disso não, irmãos. Deus chamou você para fazer parte dessa igreja, então some com ela. Some com ela, participe nela e some com ela. Se você não aceita, você não vai mudar. Você não vai mudar a doutrina da igreja, você não vai mudar a doutrina da palavra, não. Você tem que se adequar e se adaptar a ela, e não ela se adaptar a você. Você entende isso? É simples. Agora, fere o coração daquele que é orgulhoso, daquele que é altivo, daquele que é irrepreensível, e não aceita a repreensão. Entendeu? Mas eu estou aqui, o irmão Isaías está aqui, cabeça branca. Eu estou aqui para ser repreendido por Deus e pelos meus irmãos. Eu abro o meu coração. Irmão, se você vê o irmão Isaías em uma atitude não coerente com a palavra de Deus, me chame. Pode me chamar. Porque eu me disciplinei a ouvir a repreensão de Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque quando a gente não ouve a repreensão de Deus, nós incorremos no erro de estar de acordo com a vontade do inimigo. Porque Deus está nos repreendendo para o caminho e eu não quero. Por quê? Porque eu acho. Acabar com esse negócio de eu acho. Tem mais tempo para acho não, aqui não. O tempo urge, o Senhor está às portas. Você está me entendendo, meu amado? Então, é com amor, com carinho. Amo todos, amamos todos. Mas repreensão faz parte da disciplina do Senhor. E a Bíblia diz que Deus corrige ou repreende aquele que ama. Então, se o Senhor está te repreendendo, ou se o pastor, a liderança, a igreja repreendeu, é porque o Senhor te ama. Quando não te repreender, tiver por conta, eu faço o que eu quero, o que dá no meu nariz, é porque esse nariz não pertence a Deus, pertence a você. Então, te vira. É contigo e Deus. Muito bem, vamos aí, tá bom, vamos lá. Então, é o que aconteceu lá. Então, aí Paulo resiste a Pedro e diz: ora, se você que é judeu vive como gentio, como é que você quer obrigar o gentio a viver como judeu? Essa é uma passagem muito importante. Pedro chega numa visita a Antioquia, como eu disse, e assim que ele chega, ele participa da mesa, né? E pela lei de Israel, seria proibido o judeu sentar à mesa com o gentio.
Mas entendendo que ele estava na era da graça, Pedro participa livremente daquele banquete. No entanto, diz que chega alguns da parte de Tiago, né? Provavelmente eram judeus mais preocupados com a lei e começaram a repreender alguns deles. Pedro, vendo essa comissão, esse grupo, chegando de Jerusalém, ele se afasta e começa a agir de forma a ficar separado dos gentios, ou seja, separado do grupo. Não, irmãos, não. E aí Paulo não aceita isso. E a pressão é tão grande que muitos judeus fizeram a mesma coisa, inclusive Barnabé. Agora, veja só, isso é surpreendente, porque Barnabé é um dos fundadores da igreja. Mas quando vem essa pressão desse que nós chamamos de judaizante, até Barnabé recua e pensa que talvez tenha se envolvido demais com os judeus. Nessa altura da situação, aí Paulo que foi ao céu, viu coisas inefáveis, conhece Jesus, conhece a Deus, conhece a palavra, sabe que nós temos que viver a verdade nua e crua, dentro e fora. Aí ele disse: não, isso eu não aceito não. Aí, face a face, diante de toda a comunidade, ele diz: você é judeu, Pedro, e não vive como judeu. Você não pode obrigar agora os gentios a viver como judeu, né? Na verdade, o que está surgindo aqui é o que nós chamamos da questão judaica. E essa questão é central nos primeiros anos da igreja, ali naquela formação da igreja. A pergunta principal é: eu preciso me tornar judeu para me tornar cristão? Ou eu posso me tornar cristão sendo eu gentio, né? Agora, eu vou explicar de forma clara, para que alguns irmãos que ainda não entenderam essa questão, que gerou esse conflito entre Pedro e Paulo, você possa entender de uma vez por todas. Olha só, havia uns cristãos que chamamos de judaizantes, que entraram no conflito direto com aquilo que a palavra de Paulo, com aquilo que Paulo pregava, sobre a livre graça. Quais eram esses pontos principais? Olha só, primeiro, os judaizantes, né, para os judaizantes, o evangelho de Jesus era apenas para os judeus. Eles não tinham dúvida disso, pois o Messias foi enviado a Israel, a promessa era para Israel, a revelação era de Israel. Então todo o Antigo Testamento apontava para Jesus unicamente para os judeus. Era o que eles queriam, era o que eles entendiam. Paulo, em contrapartida, dizia: não, o evangelho é oferecido livremente a todos. Você aí pode dizer: é claro que é a todos. Sim, você diz hoje, porque você já conhece a história e conhece a palavra. Mas naquela época não, os judeus só conheciam o Antigo Testamento, e a interpretação deles era uma. Paulo teve a revelação do mistério da revelação do evangelho, da nova aliança, né? Então hoje a gente vê com diferença isso, mas os judeus naquela época não, era difícil eles entenderem. Então olha só, aí Paulo em contrapartida dizia: o evangelho é oferecido livremente a todos. Aí aqueles judaizantes diziam: sim, o evangelho é oferecido a todos, mas primeiro eles terão que se tornar prosélitos. Nós já vimos isso semana passada. Era aquele gentio que, tendo se convertido, teria que passar por uma série de rituais para se tornar, para todos os efeitos, um judeu. Circuncisão e outras cerimônias aí. E somente a partir dali ele era considerado judeu cristão. O pensamento deles era: o evangelho é para todos, mas primeiro tem que se tornar judeu. Aí então você pode participar das bênçãos oferecidas do evangelho. Irmãos, Paulo propunha que o evangelho da livre graça, que ele é composto por um povo convertido, aqueles que entregaram sua vida a Jesus, compreenderam o seu pecado, se arrependeram e têm necessidade de quê? De salvação. E aí eles então se entregam a Jesus e não precisam se tornar prosélitos, não precisam se tornar judeu para receber a salvação. Os judaizantes tinham um grande zelo, né, pela palavra. Porém, não era isso que ia levar eles no caminho da salvação, e eles não poderiam continuar pregando isso, né? Por quê? Porque não era não era o fato deles se tornarem judeus
que eles receberiam as bênçãos do evangelho. Não, o caminho era outro agora, a aliança era outra, era uma nova aliança. E Paulo estava pregando exatamente essa nova aliança. E nesse ponto eles discordavam, até que Paulo resistiu a Pedro e aí o conflito foi formado. Então olha só, Paulo dizia o seguinte, que a nossa identidade está em Cristo e não na nacionalidade. Ou seja, você não tem que ser judeu para você ser identificado com Cristo. Não, você pode ser de qualquer lugar, grego, cita, bárbaro, judeu, gentil, enfim, pode ser qualquer coisa, qualquer nação. Cristo é para todos, o evangelho é para todos, né? Então existe esse confronto todo. Paulo foi para Jerusalém com Barnabé, apresentou seu evangelho, volta para Antioquia, onde há essa confrontação, lembrando sempre que tudo isso aconteceu antes do primeiro concílio, do concílio de Jerusalém, onde tudo isso vai ser resolvido e que a gente vai estudar um pouquinho mais na frente. E Paulo então passa por um chamado que nos leva então à sua primeira viagem missionária. E essa primeira viagem missionária, irmãos, começa lá em Antioquia. Me acompanha aqui nessa leitura. Eu separei aqui Atos 13, 1 a 3. Eu vou ler para você aqui. Vamos dar uma corridinha por causa do horário. E na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas doutores, a saber, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio, Cirineu e Manaém, que fora criado com Herodes o tetrarca, e Saulo também, e servindo eles ao Senhor, jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e Saulo para a obra a que eu os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo-lhes as mãos sobre eles, oraram e despediram eles para essa missão da primeira viagem missionária. Nós temos 3 versículos aqui, irmãos. Nesses 3 versículos que nós lemos aqui de 1 a 3, nós temos muitos princípios preciosos sobre a liderança, sobre ouvir a direção de Deus. Porque eles não pegaram 2 jovens inexperientes e mandaram para implantar a igreja. Paulo e Barnabé inexperientes, não. Pelo contrário, eles pegaram 2 dos principais líderes da igreja. Eles foram chamados pelo Espírito Santo. E a igreja, discernindo isso, impuseram sobre ele as mãos e reconheceram: vocês realmente são separados pelo Espírito Santo para essa obra, né? Mas eu quero destacar aqui a diversidade na liderança da igreja. Uma liderança diversa, de forma diversa no aspecto racial, cultural e geográfico. Por exemplo, Barnabé. Quem era Barnabé? Barnabé é um judeu chamado helenista, e nós já vimos isso na primeira aula, porque cresceu fora de Israel e era natural de Chipre. Simeão, chamado Níger, ou chamado negro, né? Ele certamente era um cristão natural da África. E a seguir a gente tem Lúcio. Lúcio é um nome latino, e Cirene, de Cirene, o lugar onde ele vem. Era uma espécie de uma colônia romana, Cirene, né? Então veja, nós já temos aqui um judeu, um africano, alguém com herança romana, e o próximo é Manaém, que fora criada por Herodes, o tetrarca. Esse era árabe. E por fim Paulo, judeu, filho de judeu, educado da mais rigorosa seita, que era dos fariseus, aos pés de Gamaliel. 5 homens. Esses 5 homens serviam conjuntamente. Está entendendo aqui? A diferença e a unidade ao mesmo tempo. Unidos por uma causa, pelo Espírito Santo. Olha que coisa linda. E eram reconhecidos como profetas e mestres naquela igreja. Mas como foi a viagem deles? Saindo de Antioquia, eles vão para Salamina, para Chipre, depois eles vão para Pafos. São cidades, se você for ver na sua Bíblia, talvez lá no final, você tem alguns mapas, e tem lá a primeira viagem missionária de Paulo. Aí tem dizendo, Antioquia, Salamina lá em Chipre, depois vão para Pafos. E Deus vai usando eles e se convertendo pessoas, e pelas mãos dele, fazendo obras milagrosas, curando enfermos, sarando pessoas, e fazendo a obra de Deus, né? Chegaram numa cidade chamada Perez, né?
E lá foi quando João Marcos, que estava acompanhando, ele abandonou, voltou para casa, e isso vai ter um impacto mais tarde. A gente vai ver isso um pouco mais tarde, não é? Dali eles vão para a Antioquia da Psídia, que é uma outra Antioquia, né? Depois de Icônio, Listra, Derbe. Que viagem linda, gostosa, aqueles homens de Deus todos juntos, unidos em oração, na pregação, nas conversões acontecendo, os milagres sendo realizados. Isso é que é unidade, isso é que o Espírito Santo vai agindo, usando esses homens. Por quê? Por causa da unidade de pensamento deles, a unidade de propósito deles. É isso que nós precisamos na igreja, unidade de propósito, junto com o nosso líder espiritual, junto com ele, na mesma missão dele. O que é que ele vai fazer? É isso, dirigido pelo Espírito. Vamos com ele, firme, fortes, orando, jejuando por ele, amparando, auxiliando e fazendo a obra. E aí o Espírito Santo vai derramando o poder. É isso que o mundo quer ver. O mundo precisa disso, de homens unidos no mesmo propósito, firmes, fazendo a obra de Deus. Eu ainda quero destacar aqui como era a descrição da estratégia de Paulo. Paulo tinha uma estratégia na missão dele, nessas viagens missionárias. Ele muito inteligente, o Espírito Santo dando a ele compreensão, ele tinha uma estratégia. E essa estratégia tinha algumas características, e que eu vou citar para você. Eu não vou citar hoje, mas na próxima semana eu vou citar. A gente vai parar exatamente aqui. Eu vou dar para você as estratégias que Paulo usava na viagem missionária. Quando ele chegava na cidade, o que é que ele fazia? Como ele fazia? Por que ele fazia? Eu vou dizer isso para você. Eu percebi isso na leitura. E aí eu separei algumas características dessa estratégia de Paulo quando ele ia fazer essas missões. E aí você vai aprender junto comigo e o Espírito Santo na próxima semana, querendo Deus, tá certo? Então venha conosco na próxima semana assistir essa aula, e eu vou complementar aqui essa primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, tá certo? Então, que Deus te abençoe. Se você gostou da aula, deixa aí o seu like, deixa aí o seu compartilhar, deixa o seu like, isso, minha irmã, deixa aí no seu coração, é lindo. É isso mesmo, ô Leandro. Ah, querido, saudade de você, meu irmão. Marco José, Marquinho do Ó, obrigado, meu irmão. Rita, Deus te abençoe. Olha, um abraço enorme. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vocês e tenha misericórdia de todos vocês. O Senhor sobre vocês levante o seu rosto e lhes dê a paz. Amém? Até a noite, em nome de Jesus, no culto à noite, 18h30. Deus tem uma palavra para você à noite também. Um grande abraço. Nina, fica com Deus. Neuza, abraço, querida. O Senhor te abençoe. Stephanie Barros, Marcos Castilho, meu irmão querido. Rosângela de Carvalho, Rita Alves, minha amiga. Andressa Nunes, Andressa Caetano, Nina novamente, e enfim, e todos vocês. Ademilde, saudade de você, minha irmã. Pode vir, viu? Vem aqui de noite, a gente leva você de volta, dá carona, tá bom? Deus te abençoe, um grande abraço. Ficam com Deus.